E então, vamos orar pelos assuntos que nós falamos e depois nós vamos prosseguir com a palavra de Deus. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós durante esse tempo de pandemia, como o Senhor nos protegeu, nos dirigiu, e pedimos que a Sua graça continue nos acompanhando os idosos da nossa igreja, os protegendo de tudo que é mal, os protegendo da contaminação desse vírus, como também pedimos a Sua graça sobre todos aqueles que pegaram esse vírus, estão em situações difíceis de saúde. Que o Senhor abençoe a dona Dalva, ajudando ela a se recuperar, sair da UTI, mostrando assim a sua grandeza na vida dela através da recuperação da sua saúde. Também pedimos que o Senhor abençoe a dona Maria das Neves, cuidando da sua saúde, dando ela a recuperação da sua pneumonia, aliviando o seu desconforto e abençoando a família toda. Pedimos que o Senhor abençoe a sua igreja para que ela seja mais animada para o trabalho, que o Senhor traz um verdadeiro avivamento, tanto na nossa igreja aqui local, como nas igrejas em geral do Brasil afora. O Senhor abençoe também os seus missionários, dando a eles graças na transmissão da sua mensagem, encorajando aonde eles se encontram e os protegendo dos desconfortos que vêm com essa pandemia. Pedimos que as igrejas tenham uma visão mais profunda sobre missões, investindo nisso, apoiando esses trabalhos. Abençoe também o Brasil como país, ajudando a atravessar essa crise, dando sabedoria à equipe do governo para que, junto à Câmara e ao Senado, dirija esse país de forma que ele saia das crises, se recupere economicamente e que o povo chegue a sentir essa recuperação. Abençoe o mundo inteiro que se encontra nessa pandemia, que o Senhor dá graça aos cientistas quanto a uma vacina possível e também abençoe aqueles que foram contaminados, abençoe os governos em suas decisões. Sabemos que algumas decisões são exageradas, isso vem prejudicando outras coisas na vida das pessoas, que o Senhor dá sabedoria e equilíbrio em tudo isso. Abençoe o Israel como seu povo terreno, que o Senhor seja com eles também. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de ler o texto de Atos, capítulo 24, texto que nós discorremos em cima dele no domingo. Atos, capítulo 24. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Anania com alguns anciões e com certo orador chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tertulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda parte isso reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, a qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lícias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amontinando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim.
Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes atendem que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência para diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E isso foi nessa prática que alguns judeus na Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tiveram alguma coisa contra mim. Ou estes mesmo digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lícios, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-os com indulgência e não impedindo que os seus próprios o serviram. Passando alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, disertando ele acerca da injustiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-se, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festus, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Amém. É um texto mais longo, mas é um texto que relata um episódio completo, por isso que nós lemos o capítulo inteiro, porque ele é compacto em sua descrição. E a primeira parte, ela relata a forma em qual os judeus continuaram a sua perseguição contra o apóstolo Paulo, e muito embora ele já foi levado para Cesareia, no entanto, eles não descansaram e ir atrás e tentar de todas as formas prejudicar o apóstolo Paulo. Mas eu entendo, no entanto, que isso era deliberadamente conduzido por Deus de tal maneira para que o Paulo, no final, ele chegasse a Roma, fosse forçado ao pedir ser atendido pelo próprio César, como vamos ver mais tarde. Então Deus conduzia as coisas de tal maneira para que o Paulo testemunhasse tanto à frente autoridades romanas em Cesareia, como o texto diz que ele ficou 2 anos ali, como ele partir adiante. Todas essas circunstâncias fazia por onde Paulo chegasse em Roma, como Deus já tinha dito que ele chegará em Roma. E eles trazem algumas acusações que de fato não tinha fundamento e acusações de modo geral, não tinha nada específico. E na forma de expressar, eles cometem o erro de acusar o Lúcio, na forma que ele interviu. Eles mostram que de fato não respeitava a lei romana, eles queriam julgar conforme a própria lei, e o modo que ali aconteceu era de tudo errado, até porque não foi o Sinédrio que acusou o apóstolo Paulo, e era alguns judeus que o tiraram para fora com o intuito de matar, e não tinha nem intuito de fato de julgá-lo. Então eles se mostram mentirosos, caluniosos, mas não tem sucesso, porque Deus estava em controle de toda a história. E Paulo, por sua vez, ele tem a sua oportunidade de se defender, e nisso Paulo começa a mostrar e lembrar que o Félix não era um governador ignorante quanto aos costumes judaicos, quanto ao conhecimento do próprio povo, pois há alguns anos ele era juiz naquelas áreas. Então, com isso, ele relembra que Félix conhecia muito bem a maneira dos judeus se portarem e a atitude deles real frente aos romanos, que não era nada daquilo
que eles mostravam como respeito, e aquele era apenas uma forma de bajular o Félix para que eles ganhassem o favor dele. E aí o apóstolo Paulo ele trabalha com fatos concretos. Veja como ele especifica número de dias exatos. Não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Ele coloca fatos concretos. Há 12 dias eu esteve lá e esteve para adorar. Veja que eles não dão detalhe de dia, de quando, de que. Eles falam apenas do modo geral, sem mostrar uma ação clara que prova que Paulo profanou o templo, eu fiz qualquer coisa pelo qual eles queriam julgá-lo. E depois Paulo mesmo disse, eles não me acharam no templo, embora eles dizem que profanou o templo, mas não trouxe nada específico que ele fez, Paulo já desmonta mesmo a acusação geral, dizendo, não me acharam nem no templo discutindo com alguém, nem tampouco amontinando o povo, nem na sinagoga, nem na cidade. Então, eles não me acharam em nenhum canto, nem com alguém, e nem amontinando o povo, nem fazendo qualquer coisa. E eles mesmos não podem provar isso. Como o versículo 13 diz, eles não podem te provar acusações que fazem agora contra mim. E, de fato, eles não podiam provar, não tinha prova concluente. Mas Paulo ele estende a sua defesa a dizer, ainda assim eu confesso que eu ando segundo o caminho que chamam de seita e servo ao nosso Deus, que eles também servem, e de acordo com a lei e com os profetas, e com a esperança que eles mesmos têm sobre a ressurreição. Veja como Paulo traz o assunto central do Evangelho, que era a ressurreição, e era assunto que os judeus não aceitavam. E aí Paulo apela à consciência quando diz a ressurreição dos justos e do injusto, ou vice-versa, mostrando que a ressurreição é um fato para toda a humanidade e que todos vão estar diante de Deus. E aí, devido a isso, Paulo diz, eu acredito nisso. Isso me leva a me comportar de consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. E Paulo aqui ele tenta evangelizar, se posso dizer dessa forma, apelando tanto para a consciência do Sinédrio, dos seus acusadores, quanto da consciência do Félix, dizer, tomem cuidado. Há uma ressurreição em qual todos vão estar diante de Deus. E então vão dar conta daquilo que fazem, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Então Paulo faz essa passada e também apela para a nossa consciência, dizendo, por causa disso, eu me porto desse jeito. E dizemos nós no domingo que o fato de acreditar na ressurreição de Cristo deve, de fato, nos levar a uma vida de santidade, de purificação, como o próprio João fala em sua carta. Quando vamos ver Cristo, vamos ser como Ele. Então, quem tem nele essa esperança, se purifica como Ele é puro. Então, naturalmente que tendo a esperança da ressurreição, de ver Cristo e ser como Ele, nos leva naturalmente a buscar uma vida de santidade. E se você não é levado a isso, então algum problema há com a sua fé na ressurreição de Cristo, e deve verificar isso. Então, se você clama que é cristão e que acredita na ressurreição de Cristo, mas você não corra atrás de uma vida santa, de uma vida madura, então algo não está combinando com aquilo que você está dizendo. E começa até pelo fato, meu irmão, de você atender os cultos. E eu não estou falando dos casos excepcionais, dos idosos que estão numa categoria de risco e por enquanto, cabe a eles ser mais precavidos. Mas estou falando de outros irmãos que não vejo desculpa nenhuma para não participar dos cultos. Ou se há desculpas, não vejo a comunicação devida que tem que ter com a igreja, com o conselho da igreja, porque não estão vindo na igreja. E também outros assuntos de cuidado, como deixamos as coisas da igreja em segundo lugar, nos preocupando com as nossas coisas, fazendo as coisas da igreja só quando desse quisemos. Isso não é uma atitude cristã. Eu tenho que exortar os irmãos da igreja. Isso não é certo. Então os irmãos têm que se verificar dentro da fé, se isso combina com aquilo que os irmãos dizem. Então se verifica e se arrependa, porque a ressurreição de Cristo deve trazer um anseio de se purificar, de viver uma vida coerente.
E depois disso Paulo fala como de fato ele ama tanto o povo judeu ao ponto que ele vem trazer esmolas, vem trazer ajudas. E Israel se encontra, e Jerusalém de modo específico, passava por um tempo de recessão, de fome, e Paulo, em suas andanças pelo mundo gentílico, ele arrecadou ofertas para que com isso viessem em apoio aos seus irmãos em Jerusalém. Veja que gostoso essa comunhão, vamos dizer, internacional entre os irmãos. Aqueles do mundo gentílico, mesmo sem conhecer os irmãos de Jerusalém, mas sabendo da sua necessidade, se unem para apoiá-lo. Isso é uma grande lição também para nós, como devemos agir unidos, quando sabemos de uma necessidade dos nossos irmãos de outros países, outros lugares, orar, colaborar. Isso tem a ver com a colaboração missionária também. E falta muito nesse sentido. E depois que Paulo fala da sua vida, do seu apreço pelos seus irmãos e como de fato ele vem ajudar e não vem para criar tumulto, isso em si já fala muito, ele mostra que ele estava purificando no templo sem fazer ajuntamento nem nada, e ele provou isso. Tinha 4 testemunhas, aqueles que em capítulos anteriores nós falamos que eles rasparam seu cabelo. Isso fazia parte da prática da purificação e provasse que Paulo de fato respeitava os costumes judaicos. E Paulo disse, se esses que de fato me encontraram lá, esses são verdadeiros acusadores, então eles mesmos têm que estar aqui para me acusar, mas eles não estão aqui. Quem está me acusando são terceiros que não me acharam encanto nenhum fazendo nada daquilo que estão dizendo. E veja que aqueles que acusaram só tinham intuito de criar tumulto e matar o apóstolo Paulo nessa esfera da euforia das pessoas, sem julgamento, sem nada. Mas eles não queriam enfrentar um julgamento, até porque eles sabiam que não tinha razão, não tinha prova, e eles conheciam muito bem o sistema romano, e eles mesmo ao fazer isso corriam risco de fato. Então esses não tinha nada, e Paulo indaga até o Sinédrio. Bom, e se esses mesmo que estão aqui falem qual é a minha iniquidade de que eu estou acusado? E, obviamente eles não tinham nenhuma, e o julgamento encerra por um momento ali. Então Félix, ele percebe, ele fala que conhecia mais acuradamente as coisas do caminho, ele conhecia até o caminho que Paulo andava, então ele não poderia ser enganado fácil, e Félix sabia que as pessoas que se convertiam não criavam esses tipos de tumulto, muito pelo contrário. E tanto que o Félix, ele mostra esse apreço, concede a Paulo uma certa liberdade. Quanto para os judeus fala, ele vai esperar o Lícias para vir e contar mais detalhadamente o caso, mostrando respeito por Lícias, respeito que eles não tinham, o judeu, e com isso encerrou o caso. Mas em tudo isso nós vemos a proteção de Deus sobre o apóstolo Paulo, como também o seu propósito para que o Paulo testemunhasse em diversas situações que, se não fosse dessa forma, Paulo não o faria. E logo em seguida a gente vê como o próprio Félix vem com Drusila, sua esposa, que era judia, para ouvir mais a respeito da fé em Cristo Jesus. Já não ouvi sobre coisas concernentes à acusação, mostrando que Félix tinha um certo apreço e interesse, ainda que era pouco. E Paulo, ele começa a falar do domínio próprio, do juízo e do juízo vindouro, e mostra que o Evangelho, meus amados, não se refere apenas a dizer que Cristo morreu por você, Jesus te ama, mas sim falar das coisas de vida, de uma vida coerente com arrependimento, mostrar como o pecado ele deve ser abolido da vida da pessoa. O Evangelho produz transformação e deve mudar a vida da pessoa. E claro que Félix não tinha muito esse interesse, é tanto que mandou Paulo embora, diz, vou te ouvir outra vez, e Félix ouviu de fato outras vezes, mas com o intuito de ganhar dinheiro. Então tem aqueles que têm um interesse pelo Evangelho no sentido de ganhar alguma coisa com isso. E a Bíblia mostra que essas pessoas são uma das mais infelizes que existe. Porque nós devemos botar nossa esperança no Evangelho para a vida eterna e não somente para a vida de agora.
E o apóstolo Paulo permanece ali mais 2 anos até a troca do governador. E veja como Deus nesse teve um propósito de Paulo caminhar mais para frente, mais 2 anos de ministério ao mesmo tempo. E uma coisa que eu não disse domingo, mas queria mencionar agora, é o fato que Deus nos mostra os seus planos, mas isso não quer dizer que o desfecho delas é um desfecho rápido. Deus disse para ele que vai chegar a Roma, só não disse quanto vai demorar. Então veja como esse caminho é longo, no entanto. Você esperava que Paulo iria chegar em Roma fácil, mas você vê que Paulo demora 2 anos em Cesareia. Então é um caminho longo entre aquilo que Deus nos promete e o intervalo de chegar lá. Às vezes é um intervalo grande e Deus tem coisas a trabalhar em nós no caminho. E é preciso que nós atentamos para isso e não nos desesperamos quanto àquilo que Deus nos prometeu. Então, é mais ou menos isso que nós falamos no domingo, para refletir, para fortalecer, para nos edificar nas ideias principais que através da palavra de Deus conversamos. Espero que os irmãos teve assim a possibilidade de fazer. Portanto, nós vamos encerrar nossa transmissão com oração. E lembra-se que domingo de manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical online às 9 horas. E à noite temos o culto presencial às 19 horas. Portanto, venha, participe, leve a sua máscara, a sua garrafinha de água e se faz assim presente. Se por algum motivo algum dos irmãos não vem porque tem algum motivo justificável, é preciso comunicar ao pastor ou ao conselho da igreja. Então, eu peço que os irmãos se comuniquem mais com a liderança da igreja. Tá certo? Então, vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, somos gratos pela Sua palavra, pela maneira que o Senhor dirige a história e pedimos que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, a agir conforme as Suas promessas e esperar o tempo delas. Que a Sua palavra se faz viva e eficaz na vida de todos nós que a ouvimos nesses momentos. Abençoe cada membro da nossa igreja com fidelidade ao Senhor e às Escrituras, à igreja, e que nós sejamos fiéis à missão que o Senhor nos outorgou. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.